Graça e paz, meus irmãos. Vamos meditar na palavra de Deus em Daniel, capítulo 9, verso 15 ao verso 19, quando o texto diz: Ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e adquiriste fama que tens até o dia de hoje, nós temos pecado e cometido iniquidade. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, afasta a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porque por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, Jerusalém e o teu povo se tornaram objeto de deboche para todos os que estão ao redor de nós. Daniel continua na sua oração de confissão e súplica para que o Senhor derrame da sua misericórdia sobre o povo de Israel. Ele vê o período que está para se cumprir, o final dos 70 anos, e que está prestes o Senhor levar o povo para a terra de Israel, tirando eles do cativeiro babilônico, tão sofrido, tão angustiante, especialmente porque eles não estavam no templo adorando o Senhor, na terra que o Senhor estabeleceu para que eles invocassem o nome do Senhor e adorassem com todos os termos que estava prescrito na lei, na entrega dos sacrifícios e toda a organização do povo, quando eles podiam viver a fé em liberdade, conforme o Senhor mesmo havia estabelecido para eles. Ele vê se aproximar esse tempo e ele se dirige a Deus em oração. Nós já vimos Daniel 9, do verso 1 ao 14, quando ele está orando ao Senhor, suplicando, especialmente confessando o seu pecado e o pecado do povo do Senhor, reconhecendo que Deus é justo, por isso eles foram para o cativeiro babilônico. E aqui no verso 15 e verso 16 ele destaca duas coisas. Primeiro, que o Senhor, a fama do Senhor tem crescido como o Senhor que é poderoso, como o Senhor que pune aquele que vive longe dos seus caminhos, aquele que se aparta da sua vontade. Mas também ele estabelece aqui no verso 16 que também o povo do Senhor tem crescido a fama, né, diante de todos os povos, diante de todas as pessoas, de que eles têm sofrido da ira do Senhor, porque eles se apartaram dos caminhos do Senhor. O verso 16 diz: Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, afasta a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte. Porque por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, Jerusalém e o teu povo se tornaram objeto de deboche. Se a fama do Senhor como Deus poderoso está evidente em todos os povos, também a fama do povo de Israel sendo debochado, sendo desprezado no meio do mundo, está também forte no meio dos povos, porque eles foram levados cativos, eles foram derrotados, eles estão longe da terra, eles estão longe da adoração. A súplica de Daniel é: afasta a tua ira da tua cidade, do teu santo monte, do lugar onde eles se reuniam para adorar, de onde eles invocavam o nome do Senhor. Ele quer voltar para a terra, mas mais especialmente ele quer voltar com o povo para invocar o nome do Senhor, para adorar e exaltar o seu santo monte. E ele continua a sua súplica no verso 17, diz: E agora, ó nosso Deus, ouve a oração e as súplicas do teu servo, por amor do Senhor. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu santuário que está abandonado. Ele suplica, e primeiro ele fala no monte, e ele vai mais especificamente dizer o que ele quis dizer com o monte, que é exatamente o santuário que ficava naquela região. E ele começa a suplicar para que a bênção de Deus, né, referência a Números capítulo 6, quando o Senhor, a bênção araônica é o rosto do Senhor faça resplandecer sobre nós possamos nos encontrarmos com Deus e o Senhor de modo favorável olhar para nós, com sua misericórdia e não com ira. Era isso que significa a bênção do Senhor sobre o seu povo, que era dada ao povo no final do culto, em Números capítulo 6, verso 22 a 24.
E aí ele suplica: faze resplandecer o teu rosto sobre o teu santuário. Ele está abandonado. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Ele usa termos para representar esse atender de Deus do pedido, né? Quando ele fala sobre Deus como se tivesse um rosto brilhando na direção do povo, como se ele pudesse abaixar a fronte para inclinar o ouvido para ouvir as nossas súplicas, como se Deus estivesse abrindo os olhos, atento às nossas orações. São figuras que expressam esse atender favorável do Senhor, que tanto Daniel está suplicando. Ele está se derramando diante de Deus em oração e ele está suplicando para que o Senhor seja favorável para com ele. E ele diz mais: lançamos as nossas súplicas diante de ti, não porque confiamos em nossas justiças, mas porque confiamos em tuas muitas misericórdias. Aqui está a base pela qual Daniel ele suplica ao Senhor, a base pela qual Daniel está orando ao Senhor e suplicando a misericórdia, suplicando o perdão, suplicando o retorno do cativeiro babilônico. É porque ele diz que nós não confiamos na nossa justiça, mas nas tuas muitas misericórdias. Ao invés de Daniel correr para armar uma estratégia como um exército ou uma aliança com outros povos para tentar fugir secretamente da Babilônia, Daniel diz: nós não confiamos na nossa justiça, nas nossas forças, no que nós podemos fazer. E é exatamente por isso que Daniel se dedica tanto tempo em oração, tanto tempo em se derramar diante de Deus, é porque ele sabe que ele não consegue realizar essas obras por suas próprias forças. Ele precisa se derramar diante de Deus, ele precisa da misericórdia de Deus, de que Deus intervenha em seu favor, em favor do povo, e por isso é por causa das tuas misericórdias que nós lançamos as nossas orações diante de ti, porque ele sabe que é exatamente isso que vai fazer toda a diferença. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age. Não te demores por amor de ti mesmo, ó meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. E aqui Daniel usa de um artifício, porque o povo do Senhor estava sendo desprezado e debochado. E ele diz: as pessoas conhecem que tu és poderoso, a tua fama percorre toda a terra, mas o teu povo está sendo debochado. E aí Daniel diz: olha, o teu povo e a tua cidade que estão sendo debochados, eles são chamados pelo teu nome. Ele suplica ao Senhor a sua misericórdia, a sua graça, para que Deus intervenha e Deus derrame da sua bondade sobre o seu povo. Que nós dediquemos tempo em oração, que nós supliquemos ao Senhor a sua graça e a sua misericórdia, porque quando nós fazemos isso, nós somos como Daniel. Nós reconhecemos que nós não podemos resolver as nossas questões, nós não podemos conquistar coisas, não podemos caminhar se não for a misericórdia e a graça de Deus. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos mova a ter uma vida de oração.